Oi, gente! Vocês já se perguntaram como que as células conseguem receber exatamente o que precisam e se livrar do que não é necessário? Como que uma célula consegue só absorver o que ela quer e mandar para fora só o que ela quer? Isso acontece por conta dos transportadores celulares, e é isso que a gente vai ver nessa aula. Então, vamos lá! Na membrana das nossas células existem alguns transportadores que vão filtrar as substâncias que entram ali. Como assim? Elas que regulam, são esses transportadores que regulam essa entrada e essa saída de substâncias, como se fosse porteiro molecular, um porteiro para a entrada e saída de substâncias. Então, o que que acontece? Esses transportadores, eles selecionam quais são as moléculas que têm permissão para entrar ou sair da célula. Assim como um porteiro, que verifica ali quem vai entrar no condomínio, quem vai sair no condomínio, quem vai entrar no prédio, sair do prédio. Então, é assim que funcionam também as nossas células. Tudo vai ser muito bem regulado, tudo vai ser muito bem filtrado. E eu falo que a gente, vem aqui, eu falo que a gente deveria ser assim também, iguais às nossas células. Não é qualquer pessoa que entra, faz um rebuliço, fala o que quer e sai da nossa vida quando quer. A gente tinha que filtrar mais as pessoas, as coisas que entram na nossa vida. Tínhamos que aprender mais com as nossas células. Fica no ar, viu? Será que você está filtrando as coisas que entram na sua vida? Para isso, existem dois tipos de transporte que as nossas membranas das nossas células fazem, que esses transportadores, que esses porteiros ali de membrana fazem para conseguir fazer essa regulação de entrada e saída. São dois tipos, o transporte passivo e o transporte ativo, que a gente vai ver cada um deles. O transporte passivo, ele não tem gasto de energia, por isso que ele é um transporte passivo. Eu não preciso gastar energia. E por que que eu não preciso gastar energia? Porque ele é a favor do gradiente de concentração. Ou seja, se aqui eu tenho uma super concentração das substâncias e aqui dentro eu tenho pouca concentração, essas substâncias que estão aqui, elas sempre vão querer ir para o lado que regula essa superconcentração, que normaliza. Então é assim, na verdade, todas as substâncias, elas querem estar na mesma concentração, tanto dentro da célula quanto fora da célula. E a substância é como se ela pensasse: o que que eu preciso fazer para que eu fique na mesma concentração dentro e fora da célula? Então, elas vão andar, vão ser transportadas para o lado em que precisa ser transportado. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma superconcentração desse lado e o pouca concentração desse outro lado. Então, as substâncias, para normalizar a concentração, vão do lado de fora para o lado de dentro aqui. Vão do lado mais concentrado para o menos concentrado. Por isso que é um transporte passivo. As células, os solutos que estão ali, as substâncias que estão ali para ser transportadas, elas fazem isso naturalmente. Elas querem estar igualmente concentradas dos dois lados. Por isso que é a favor do gradiente de concentração. Gradiente de concentração quer dizer isso, certo? Um lado mais concentrado, que a gente chama de hipertônico, e o lado menos concentrado, que a gente chama de hipotônico. Então, os solutos, as moléculas, as substâncias, elas podem ir do meio hipertônico para o hipotônico para normalizar a concentração dos dois lados. Então, o transporte passivo, ele é a favor desse gradiente de concentração. Ele vai para o lado, naturalmente, que tem menos. E, por isso, não precisa de energia. Mas, quem faz isso, então, são algumas proteínas. Existem algumas proteínas aqui, ó, na membrana da célula, que facilita esse transporte passivo, que facilita esse transporte da substância de um lado para o outro, que são chamadas de proteínas carreadoras. Então, elas vão facilitar a passagem do soluto pela membrana. Outro tipo de transporte que tem é o transporte ativo. O transporte ativo,
precisa de energia, ou seja, gasta energia, gasta ATP, que é a nossa energia celular, a energia das nossas células. Por que que precisa de energia? Porque é contra o gradiente de concentração. Eu não falei para vocês lá que os solutos, eles tendem a ir para o lado que tem menos concentração, ou seja, que precisa ir para o lado que normaliza essa concentração dos dois lados. Porém, nesse caso, a gente não vai fazer isso. Esses solutos, eles querem ir para o lado superconcentrado. A célula quer que dentro fique mais concentrado. Então, ele vai transportar ali de fora para dentro, mesmo que isso vá contra o gradiente de concentração. Para ir contra esse sistema natural, que é vir para cá, a célula precisa de um ATP. Então, isso gasta energia. Então, a célula vai fazer com que esse transporte dessa substância vá para o lado que ela não quer ir, vá para um lado oposto que ela naturalmente iria. Por isso que vai gastar energia. Então, precisamos aqui, ó, de uma molécula de ATP acoplado, ligado aqui a essa proteína carreadora, para permitir a passagem desse soluto contra o gradiente de concentração, contra aquilo que ele faria naturalmente. Por isso que precisa de energia investida ali nesse tipo de transporte. Então, agora nós vamos entender melhor quais são os tipos de transporte passivo e depois os tipos de transporte ativo. Existem vários, tá? Então, por isso que a gente vai ver aqui com mais detalhes. O transporte passivo, ele pode ser dividido em osmose, que é o processo de transporte de água. Então, a molécula de água a gente viu em outra aula. Então, se você não viu, vai lá ver a aula de molécula de água. A osmose, ela é um processo de transferência de água de um meio para o outro. Então, a água, ela tende sempre a também normalizar um lado que está superconcentrado. Então, aqui, ó, tem uma superconcentração de soluto. A água que estava dentro dessa célula vai querer sair para poder normalizar essa superconcentração do lado de fora. Então, a célula que tinha essa água vai murchar, porque a água vai sair de dentro dela. Se a superconcentração do soluto estiver do lado de dentro, a água tende a entrar dentro da célula. Então, a célula incha, ao invés de murchar, né? Porque a água está entrando. Então, esse processo de transporte passivo, que não gasta energia, porque é a favor do gradiente de concentração, se for um transporte de água, é a água que está entrando e saindo, esse processo é chamado de osmose. Mas pode ser um soluto também, ou seja, uma molécula que é diferente da água. Nesse caso, a gente pode chamar de difusão simples, em que o soluto ele se move na região de maior concentração para a região de menor concentração, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, ó. Aqui eu tenho um meio super concentrado e essas moléculas vão querer ir para o lado menos concentrado. E eles passam livremente pela membrana, por isso que é uma difusão simples. Isso só acontece porque a nossa membrana é uma membrana semipermeável. Ela permite que isso aconteça. Mas e se precisar de um transportador? Aí existe a difusão facilitada. Então, simples é aquela que o soluto ele atravessa livremente a membrana. A facilitada vai precisar de um carreador, de uma proteína que deixa esses solutos que estão desse lado superconcentrados entrar para o lado que está menos concentrado. Então, isso aqui também a gente chama de difusão facilitada e é um tipo de transporte passivo. Também não gasta ATP, mas eu preciso que uma proteína que está presente na membrana da célula faça esse transporte. Por conta dessa proteína fazer esse transporte, isso exige uma alta afinidade e especificidade. Cada substância vai ter um transportador, uma proteína carreadora específica. A célula não consegue transportar, por exemplo, uma glicose num transportador que transporta sódio, entende? Então, o que vai acontecer aqui? Cada substância que é transportada por difusão facilitada vai ter um carreador específico. Então, precisa que essa substância tenha uma alta afinidade com o transportador dela, e isso garante a especificidade das coisas que entram dentro da célula. Não é qualquer coisa que entra. Precisa ter uma alta afinidade e precisa ser muito específico. Como, por exemplo, é o caso dos transportadores GLUT. O GLUT é um transportador que transporta glicoses. As glicoses são açúcares que as nossas células mais utilizam como fonte de energia. Então, para entrar dentro da célula, as glicoses precisam ser transportadas por esses glúteos.
Então, ó, a glicose que está aqui, esse transportador engloba essa glicose e libera essa glicose para dentro da célula. Então, é uma difusão facilitada. É a favor do gradiente de concentração da glicose e não usa ATP. Porém, eu preciso de um transportador para fazer isso. Eu preciso de uma proteína na membrana da célula que permite esse transporte. Ali a gente viu os transportes que não gastam energia porque são a favores do gradiente de concentração. Mas existe aqueles transportes que são transportes ativos, que não vai ser a favor do gradiente de concentração, vai ser contra o gradiente de concentração. Por isso que precisa de uma energia acoplada, precisa ter gasto de ATP, porque o ATP ele vai impulsionar o movimento dessa substância contra esse gradiente. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho um meio super concentrado. O que essa substância tende a fazer naturalmente? Ir para dentro. Só que eu não quero que essa substância vá para dentro. Eu quero que ela continue aqui fora. E então o que eu tenho que fazer? Mandar todo mundo que está dentro continuar mandando para fora. Entende como isso é contra o gradiente de concentração que a gente viu? Então, para manter esse transporte, precisa de um ATP. É custoso para a membrana da célula fazer isso. Então, esse ATP ele vai estar acoplado àquele transportador para conseguir transportar a substância contra o gradiente de concentração. É isso que acontece, por exemplo, na bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, olha só, é contra o gradiente de concentração. Aqui eu quero manter uma super concentração de sódio do lado de fora e uma super concentração de potássio dentro da célula. Então eu sempre vou estar mandando sódio para fora e vou mandar o potássio entrar. Para isso, para manter sempre tudo muito separado, vai precisar do ATP fazendo esse transporte. Então, com o ATP sendo utilizado, a gente consegue mandar 3 sódios para fora da célula e captar 2 potássios de fora para dentro. Isso é contra o gradiente de concentração. Eu não tenho a mesma concentração de sódio e potássio dentro e fora. Eu quero manter essa diferença de concentração. Por isso que gasta energia, porque é uma concentração diferente de um lado para o outro. E eu quero manter isso, não quero normalizar, certo? Porém, aquele transporte ativo era um transporte ativo primário, em que o gasto de ATP, o uso de ATP ali, era usado por um carreador para transportar uma única substância. Mas existe o transporte ativo secundário, em que o ATP ele não é usado diretamente. Primeiro vai ser usado aqui um gradiente de alguma substância e essa superconcentração aqui vai permitir a entrada de outra substância. Como assim? Deixa eu apagar aqui com a minha borracha para vocês entenderem melhor. Então, olha só, primeira coisa que nós temos aqui é o uso de ATP, né? Então, é um transporte ativo, então gasta ATP contra o gradiente. Como assim? Nós vamos ter um primeiro movimento aqui, que é o movimento a favor do gradiente de concentração. Então, olha só, aqui a gente quer transportar essa substância número 2. Como que eu faço esse transporte dessa substância número 2? Para essa substância entrar, eu preciso. Então vamos pensar aqui comigo. O ATP, ele vai ser usado para impulsionar o transportador a transportar esses transportes. O transporte ativo secundário não usa o ATP diretamente no transportador que vai transportar essa substância. Então vamos entender como que funciona isso. Nossa célula quer transportar essa substância número 2. Só que para essa substância número 2 ser transportada para dentro, algo antes tem que ter acontecido. O que é esse algo antes? Então vamos entender aqui agora. Precisa de um transportador aqui para transportar uma substância número 1 que está dentro da célula e a nossa membrana vai mandar para fora da célula. Isso gasta ATP. Por quê? Porque é contra o gradiente de concentração. Olha só, aqui eu tenho pouca substância número 1, aqui fora eu tenho muita substância número 1. E eu quero manter esse lado de fora super concentrado. Então, gasta ATP para manter isso. Porque, naturalmente, essa substância ia gostar de entrar dentro da célula, ia querer entrar dentro da célula. E não é isso que a célula quer. Ela quer continuar mandando ele para fora. Então, para isso, gasta energia, gasta ATP. Então, essa substância número 1, ela vai sair da célula
com o uso de ATP e vai manter uma superconcentração dela do lado de fora. Essa superconcentração, que geralmente é o sódio que é utilizado, essa superconcentração vai impulsionar a substância número 2 a entrar dentro da célula. Como assim? É como se essa substância aqui, que está super concentrada do lado de fora, fosse um Uber, um táxi, e levasse essa substância número 2 junto com ela para dentro da célula. Como aqui está hiperconcentrado, lembra que eu falei que o natural é essa molécula aqui que está super concentrada ir para dentro? Então, ela pode ir para dentro por outro transportador, não aquele que está usando ATP, por outro transportador. Então, é isso que ela vai fazer. Já que tem outro transportador que manda lá para dentro, ela vai ser enviada para dentro pelo gradiente de concentração, a favor do gradiente de concentração. E quando ela faz isso, ela leva junto a substância número 2. Então, é como se fosse um Uber, um táxi mesmo. Ela carrega junto a substância número 2. E quem eu quero transportar é a substância número 2. Só que para a substância número 2 ser transportada para dentro, precisa que um Uber venha buscá-la. Precisa que tenha essa superconcentração de alguma outra substância, que é a substância número 1. Então, assim que vai acontecer, a substância número 2, ela vai ser carregada junto com a substância número 1, e essa substância número 1 vai ser mandada para fora de volta, para manter essa superconcentração do lado de fora, permitindo que ela queira entrar cada vez mais dentro da célula, e ao entrar dentro da célula, ela vai carregar junto outra substância. Quando um transportador transporta duas substâncias juntas para o mesmo lado, isso a gente chama de cotransporte. São duas substâncias sendo carregadas juntas para o mesmo lado. Então aqui, por isso que é um transporte ativo secundário. O ATP, ele não atua diretamente no transportador que está transportando ali a substância que a gente quer. Ele atua num transportador que permite uma alteração de concentração e essa alteração vai ser usada pela substância que a gente quer para conseguir entrar dentro da célula. Então é um transporte ativo secundário. Não tem a função do ATP direto no transportador, é indireto, beleza? Esse transporte ativo secundário, um exemplo que nós temos é o transporte de glicose dependente de sódio. Aqui a gente tem, ó, as moléculas de sódio que vão querer entrar dentro da célula e as moléculas de glicose também. As moléculas de glicose, elas ficam mais aqui dentro da célula. Esse transporte de glicose dependente de sódio é quando o sódio, que são essas moléculas aqui que ficam mais fora da célula, eles que precisam carregar a glicose para dentro. Então aqui, ó, esse símbolo do Batman é o transportador que vai usar o sódio para transportar a glicose. Então, precisa que os sódios empurrem esse transportador para a glicose poder entrar. Então, por isso que é um transportador de glicose que depende do sódio. Isso aqui é o que acontece dentro do intestino dos animais, dentro do nosso intestino. Por isso que o soro caseiro tem que ter sal e açúcar, porque se tiver só açúcar, essas glicoses do açúcar, elas não conseguem ser transportadas para dentro, não conseguem ser absorvidas, porque depende do sódio. E aí o sódio do sal ajuda essas glicoses do açúcar a ser absorvida e dar energia. Por isso que o soro caseiro tem que ter sal e açúcar, certo? Então aqui um exemplo de transporte ativo secundário que a gente usa aí para transportar a glicose. Precisamos da ajuda do Uber, que nesse caso é o sódio. Existem algumas formas da gente classificar o tipo de transporte que está acontecendo ali com esse soluto. Então, se esse transportador aqui transporta só uma substância, nós chamamos ele de uniporte. Então, uniporte é o fenômeno do transportador transportar só uma substância de uma vez. Porém, existe o cotransporte. Cotransporte é quando esse transportador ele consegue transportar dois solutos, duas substâncias de uma vez. Se esses dois solutos estiverem indo para o mesmo lado, que é o caso que eu falei do Uber lá para vocês, nós chamamos esse transporte de simporte. Mas se os dois solutos estiverem indo em sentidos opostos, então um entra e um sai, esse transporte é do tipo antiporte. Porém, essa classificação aqui, ó, uniporte, simporte, antiporte, não nos diz se esse transporte é ativo ou passivo, se precisa de energia ou não. Aqui só leva em consideração quantos solutos estão
sendo transportados e em quais sentidos? Se são os dois para o mesmo lado ou se são os dois para os lados opostos, certo? Então, o que a gente pode concluir aí dos tipos de transporte que a nossa célula enfrenta? A membrana é uma membrana semipermeável, então permite que só substâncias que elas querem entrem e saem dentro da célula. Isso acontece pelo favor do gradiente de concentração, quando é um transporte passivo, então não precisa de energia. Transporte passivo tem vários tipos. Pode acontecer por difusão simples, só a passagem do soluto pela membrana, ou precisa de algumas proteínas para fazer esse transporte, que é a difusão facilitada. A água atravessa a membrana por transporte passivo, chamado de osmose. Quando alguma substância atravessa a membrana contra o gradiente de concentração, precisa de energia, precisa gastar energia, porque é contra aquilo que a célula faria normalmente, contra o gradiente de concentração. Então, aqui nós vamos ter um transporte ativo. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo primário, já o transporte de glicose, que depende de sódio, é um exemplo de transporte ativo secundário, em que a energia não é gasta diretamente ali. Precisa de um transportador, de uma molécula que vai ajudar ali o transporte a acontecer, beleza? Curte aí se você gostou dessa aula, inscreva aqui no canal que toda semana nós temos aulas novas de bioquímica, de reações, de água, de transporte, tudo para você entender e dominar a bioquímica, tá bom? Um beijo, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.